Fala galera, muito boa noite para todos vocês. Estamos aqui rapidamente para corrigir a prova de noções de informática aí do Cefaz Bahia. Queria começar aqui apresentando as questões. As questões vieram no nível, digamos, razoável para difícil. Algumas questões exploraram o assunto de forma um pouco mais detalhada do que a gente de fato esperava, mas a gente vai passar pelas questões, mostrar para vocês que dava para resolver ela com uma certa, digamos, consistência e uma certa facilidade. Algumas delas, outras vieram um pouco mais difíceis. A gente vai comentar aqui rapidamente para você ter um pouco mais de tranquilidade, ver aí o que é que você acertou, o que é que você errou. Primeira questão da prova de BPMN, né? A gente falou que isso ia cair com certeza. O FCC está gostando muito desse assunto, mas eles exploraram aí a diferença entre dois tipos de diagrama. O primeiro diagrama, que é o diagrama 1, mostra a orquestração entre os processos. Já o diagrama 2, que é o diagrama da direita, né, da sua prova, é um diagrama que mostra justamente a coreografia do processo, né? Então a diferença de um para o outro é que um está mais preocupado com o fluxo das tarefas e o outro está mais preocupado com a troca de mensagem entre os participantes, né? A forma como eles interagem. E aí, se você olhar para as alternativas, a resposta correta que detalha isso, que fala exatamente do diagrama de orquestração e de coreografia, está lá na letra D, né? O diagrama 1 apresenta cada participante como um pool, por ser um diagrama de orquestração. Já no diagrama 2, os participantes que fazem parte da atividade de coreografia correspondem aos pools do diagrama da atividade 1. Então, a resposta correta para a primeira questão está aí na letra D de dado. Vamos seguir em frente para a próxima questão aqui. Uma questão agora falando sobre projetos, né? A gente falou que caiu uma questão de PMBOK, de fato caiu uma questão sobre estimativa. A única coisa que mudou é que ele, ao invés de cobrar PERT, né, ele cobrou outro tipo de estimativa utilizado para estimativa de custos, né? Se você observar, a descrição no enunciado fala o seguinte, né? O método que inicialmente estima o custo com o maior nível de detalhes especificados. Quer dizer, você vai lá no nível mais baixo, né, o detalhamento, aquela ideia da granularidade. Em seguida, você vai resumindo e agrupando, recolhendo os detalhes de forma que você consiga chegar no nível mais alto para que sejam utilizados em subsequentes relatórios e rastreamento. Então, esse tipo de estimativa é conhecido como uma estimativa chamada de bottom-up, né? Então, se você utilizou aí esse método, né, correto e consistente, você vê que ele sai do nível mais baixo e vai subindo, está lá na definição do PMBOK como uma das ferramentas que você pode usar para estimativa de custo. Veja que a ideia do PERT, que você professor, o senhor falou tanto de PERT e não caiu, mas você consegue ver que o que está descrito no enunciado não é PERT e você já elimina a estimativa em 3 pontos, ou seja, a letra B e a letra D, você fica aí com apenas as alternativas A, C e D, e pela lógica da questão você consegue entender que é uma estimativa bottom-up, ou seja, ele parte do mais baixo nível de granularidade e vai subindo, beleza? Letra A, nossa resposta nesse nosso padrão aqui de prova. Vamos para a próxima. A próxima questão, eu achei bem interessante, que a prova que a gente recebeu, né, não vou dizer de quem foi a prova, mas um rapaz colocou relações ocultas e riscou ocultas. Eu acho que eu falei isso no aulão de revisão, a gente falou, explicitou exatamente isso. Tem um texto gigante aqui na questão, falando que além dos indicadores reativos, uma das implementações automaticamente merecem com base em indicadores mapeados, e ele lá no meio diz assim, ó, relações ocultas entre pessoas, entidades e eventos são identificados e as relações suspeitas podem ser encaminhadas para apuração. As anomalias apontadas por esse tipo de técnica não necessariamente impedem a ocorrência de falhas e corrupção, mas os eventos singulares merecem uma avaliação individualizada para a exclusão da possibilidade de fraude, etc. Então, você está fazendo aqui aquele tarefa que a gente chama de análise de outlier, né? Alguma coisa associada aí a data mining, né? Então, se você observar, portanto, a nossa resposta está aqui na alternativa B dessa prova, mas é justamente a palavra data mining. Você vai observar agora eu enxugando o rosto, porque aqui em Recife o calor humano é muito intenso, tá, pessoal? Então, a gente precisa de vez em quando secar o rosto aqui, porque o calor tá grande. Vamos em frente, então, vamos para a próxima questão, a questão 4 dessa nossa prova. A questão 4 fala exatamente de análise SWOT, né? Forças e pontos fracos e pontos fortes, oportunidades e ameaças. Ele vai dizer, análise SWOT, toma-se uma ferramenta estratégica quando realizado o cruzamento e verifica-se a influência das forças e fraquezas, das oportunidades e ameaças e
utilizando isso, você vai então partir aí para um conjunto que a gente chama de que ele chamou aqui de estratégias de implementação. E aí ele define duas estratégias, uma que une os pontos fracos e as oportunidades. Então, o que é esse tipo de estratégia, né? Quando você une o ponto fraco e as oportunidades, ele vai dizer o seguinte: analisa o ponto fraco da organização, pode impedir ou diminuir a chance de uma oportunidade acontecer. O principal objetivo dessa estratégia é diminuir as fraquezas a partir de que não atrapalhem o ambiente externo da organização. Então, isso aqui é uma estratégia que, quando une os pontos fracos com as oportunidades, é uma estratégia que a gente chama de estratégia de reforço, tá? Isso aí, essa estratégia de reforço consiste exatamente na junção das fraquezas internas e as oportunidades externas. Seu objetivo é analisar as fraquezas para formar de forma a tentar superá-las para aproveitar as oportunidades. Então, a ideia aqui que seria uma estratégia de reforço. De cara, você já pode marcar, então, a alternativa C como resposta, tá? A outra estratégia, né, que é a estratégia que inclui pontos fortes e oportunidades, é uma chamada estratégia ofensiva, tá? Então, o termo é esse mesmo, estratégia ofensiva, que consiste juntamente em juntar as forças internas com as oportunidades externas, e o seu objetivo é aperfeiçoar as forças para que as oportunidades sejam bem aproveitadas. Então, a nossa resposta para essa quarta questão, nessa prova aqui, está na letra C, estratégia de reforço e ofensiva. Vamos seguir em frente aqui para a próxima questão da prova, que é uma prova que fala exatamente, uma questão que fala exatamente sobre Balance Scorecard. Veja que Balance Scorecard foi outro ponto que a gente... desculpa aí, pessoal, tá quente aqui, vocês não imaginam o quanto tá quente. Mas vamos lá, então. A próxima questão foi outro ponto que a gente falou, né? A gente tem as 4 perspectivas, né? A perspectiva de aprendizado, de processos internos, de clientes, e aqui ele vai falar aí de algumas perspectivas no caso financeira, né? O primeiro ponto que ele vai falar aqui é exatamente da perspectiva financeira, né? Que visa garantir a melhor realização da receita pública, a incrementação, a realização dos créditos tributários, etc, etc. Ou seja, perspectiva financeira. E aí você vai anulando as alternativas até chegar nesse caso aqui na letra E, que vai dizer que o ponto 2 corresponde à perspectiva de processos internos e podem utilizar indicadores como percentual de ocorrência de riscos não mitigados e índice de cumprimento de requisitos de qualidade. Então veja que isso aqui está bem associado a processos internos, e as outras alternativas, pessoal, a maioria delas, se você entendesse que o primeiro item falava de exatamente a perspectiva financeira, você anulava quase todas as alternativas, porque ele dizia, o item 1 corresponde a aprendizado e crescimento, não, é perspectiva financeira. O item 1 corresponde a cliente, não, financeiro. Numa letra aqui ele diz que nenhuma das alternativas corresponde ao financeiro, então você sobra mesmo essa alternativa como a resposta. Vamos em frente aqui para a próxima questão aqui dessa nossa prova, a questão que fala exatamente sobre engenharia de software, né? Essa questão, para mim, foi uma das mais complicadas da prova, né? Se você assistiu e leu a aula de engenharia de software e desenvolvimento, você talvez tenha observado alguma coisa sobre essa ideia de caso de uso, né? Um diagrama de caso de uso, ele vai ser usado exatamente para, dentro do processo de licitação de requisitos, mostrar a interação entre os atores e os requisitos do sistema, né? Então, as pessoas... Os atores podem ser pessoas ou sistemas e são representados por bonecos em palito. Então, você desenha mesmo aquele bonequinho de palito, e as classes de interação, né, ou seja, que vão se relacionar aí com esses processos, são representados por elipse. Então, quando você observa as alternativas, ele diz assim, ó, baseado nessa descrição, conclui-se que o profissional está utilizando os recursos de diagrama de caso de uso, né, o desenho de caso de uso que existe aí dentro da engenharia de software, beleza? Então, nesse caso aqui, a letra A é a nossa resposta. Vamos em frente, temos mais uma questãozinha aqui, questão de programação. Veja que a questão de programação, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar, ou vai pedir para você descobrir a média entre dois números
que estão numa lista de 3. Então ele vai pegar os dois maiores números dessa lista de 3 e vai fazer a média aritmética entre eles. Então veja que eles colocaram aqui um se então. No primeiro se ele vai descobrir se o A for o menor. Então o que tem? Como o A é o menor e ele quer a média entre os maiores, ele vai eliminar o A e fazer a média entre B e C. Se não for o caso, então você sabe que o A não é o menor deles. Então, ou B ou C vai ser o menor. Ele faz um se então e vai ver se o B for menor do que o C, então a média vai ser entre A e C, né? Então, B vai ser o menor. Se não for, então o que vai acontecer? O contrário é verdade. Então, o C vai ser menor do que o B. Então, nesse caso, o C é o menor. Você vai fazer a média entre A e B, né? Então, dado essa conjuntura aí, você consegue tirar a média entre dois números de uma lista de 3 e exatamente os dois maiores. Então, a proposta, né, do que está sendo dito no enunciado é exatamente o que está sendo escrito no pseudocódigo. Então, o que você pode dizer a respeito do trecho de código é que está correto para o problema proposto. Então, a resposta está aí na alternativa C, né? Vamos para a próxima questão interessante de SQL. Eu falei na aula que a FCC gosta disso, era só você decorar a sintaxe dos comandos select, delete, update, insert, era importante você decorar isso. E eu acho que eu comentei, ó, update, set, where. Ah, professor, mas eu até brinquei na revisão de véspera, disse, ó, mas eu quero decorar, eu quero entender. Não, decora o comando, depois lá no futuro você entende. Agora eu preciso que você decore a sintaxe, que você fazer um update de uma determinada tabela, nesse caso é a tabela contribuinte, setando uma determinada atributo para um novo valor, e aí você ia fazer algum tipo de restrição para dizer qual era a linha que você ia atualizar. Então, exatamente isso, essa sintaxe que está presente na alternativa D. Veja que ele usou o alter table, que é um comando DDL nas alternativas A e C, e usou de forma incorreta o comando update nas alternativas B e E, né? Então, a nossa resposta está na letra D, update contribuinte set, nome do contribuinte igual a Marcos Silva, where ID contribuinte igual a 1. Então, a resposta está aí. Vamos em frente para mais uma questãozinha aqui, né? Questão de número 9. Essa questão, conversei com o professor Renato, ele acredita que caiba, inclusive, recurso a respeito dessa questão, tá, galera? Conversei com ele agora há pouco aqui no WhatsApp, né? A gente trocou umas ideias antes de eu corrigir essa prova. E o professor Renato da Costa, que é o nosso mestre em informática, disse o seguinte, ó, essa questão do bot aí, né, na alternativa E, está escrito dot, né, ponto, então está incorreta. Por essa imprecisão ele acha inclusive que cabe recurso de anulação. Mas se a gente observar a questão em si, que fala de uma vulnerabilidade existente no computador de um funcionário que fez com que ele estabelecesse automaticamente por meio da rede um malware que passou a consumir grande quantidade de recursos, ele descreve aqui o problema, né? E diz: a característica descrita permite concluir que esse malware é do tipo warn ou bot, né? E aqui tá dot, né? Isso está incorreto, né? O nome seria bot, que é de robot, né? Robots. Então, nesse caso, a gente tem a ideia de que consumir grande quantidade de recursos, tornando o computador mais lento e enviar cópias de si mesmo, é uma característica do warn, e ele pode participar justamente de um ataque de negação de serviço, formando uma rede aí do tipo zumbi, e é justamente essa característica aí do boot, né, ou do bot. Esse, inclusive, tem o mesmo mecanismo de propagação do warn. Então, a resposta está na letra E, no nosso caso, nessa prova que a gente recebeu. Lembrando sempre que o bot, né, deveria ser escrito com B e não com D, no caso. Existe um erro material aí, questão passível de recurso. Vamos aguardar aí o gabarito e vamos então tentar recorrer dela, beleza? Vamos em frente, temos mais uma questãozinha aqui para terminar a nossa prova, né? Uma questão sobre redes, e aí a questão é bem específica, fala assim: para enviar pacotes de internet, e aí você vai ter que lembrar que pacote é digamos, é o tipo, digamos, de elemento, né, que é transferido na camada de rede, né, ou seja, na camada IP, né? Então, se você olhar aí o enunciado, ele vai levar a você a pensar, né, nos protocolos de envio de e-mail na letra B e na letra E. Ele inclui POP, IMAP, SMTP, mas esses são protocolos de e-mail, estão lá na camada de aplicação, né? Então eles podem ser descartados. E sobram outros protocolos aí nas outras alternativas que você vai ter que fazer um esforço para se lembrar deles, né?
E aí a gente tem que lembrar o seguinte: os roteadores, né, que são os elementos que trabalham aí transferindo os pacotes na camada de rede, eles possuem diferentes paradigmas de roteamento e técnicas de envio de melhor caminho, né? Ou seja, você quer transferir um pacote de um lado para o outro, o roteador vai tentar melhorar isso em função de um chamado vetor de distância, que vai apresentar o mais popular protocolo para isso é justamente o Open Shortest Path First, ou seja, o menor caminho aí, né, que tem entre dois pontos. Então, a técnica, no caso, é OSPF, né, o nome dessa técnica. Se você olhar, né, ela vai escolher exatamente o caminho mais curto. Então, se você observar aqui rapidinho, deixa eu só enxugar a testa aqui. Então, desculpa aí, hein, galera, tá calor. Brincadeiras à parte, mas tá quente. Mas vamos lá então, né? Então a técnica aqui, né, no caso, é OSPF, uma das alternativas, já leva a gente a alternativa, no caso C de casa dessa prova, né, que tem RIP e OSPF. Então a gente tem aqui, ó, a técnica OSPF e a técnica de estado de enlace, onde a gente analisa, né, que não necessariamente o caminho mais curto é o mais rápido, mas a gente tenta fazer o que eles chamam de Route Information Protocol. Então você tem aí alguma informação a mais para fazer o roteamento de pacotes. Então a letra C, RIP e OSPF é a nossa resposta, beleza? Então temos aí a nossa correção, foi rápida, foi assim direta, para que você possa já marcar aí e ver como é que você foi na prova. Caíram algumas questões de redes, eu não esperava que caísse questão de redes nessa prova. Caiu uma questãozinha de lógica de programação no nível adequado para o que se propõe. Se você tiver um pouco de conhecimento de lógica de programação, observar os elementos ali, você iria fazer. Caíram algumas questões que a gente falou na revisão, não todas que a gente falou, mas alguns pontos foram de fato abordados, deve ter ajudado você na sua prova, e a gente espera que você tenha feito de fato uma boa prova. Então é isso aí, a gente volta em breve com mais gravações sobre TI aí, falando para a área fiscal sobre esse conteúdo, beleza? Forte abraço, que Deus abençoe a todos, a gente espera você aí na lista dos aprovados. Até mais!